E agora eu passo a palavra para Maísa Hipólito, bacharel em enfermagem, especialista em enfermagem do trabalho, especialista em educação profissional técnica e mestre em educação física, doutora em educação física na área de atividade física adaptada com ênfase em saúde, trabalho, educação e pessoas com deficiência pela Unicamp. Passo a palavra para você, Maísa. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. É importante, extremamente importante essa roda de conversa. Cada profissional, né, destacando aí o seu conhecimento em relação a estatísticas, em relação ao dia a dia, enfim. Então, inicialmente, eu vou colocar para vocês por que eu resolvi, na verdade, eu sou enfermeira, né? E qual o motivo eu resolvi fazer pesquisas voltadas para a inserção de pessoas com deficiência. Então, no âmbito familiar, eu tenho duas tias que nunca conseguiram, né? Nós nunca conseguimos inseri-la, né? Elas nunca conseguiram trabalhar no mercado formal. E isso era algo que me deixava assim instigada. Qual o motivo dessa dificuldade? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, a minha apresentação. Vocês estão vendo? Agora apareceu. Agora sim. Ai, ok, muito obrigada. Então, eu realizei duas pesquisas, na verdade, uma pesquisa no mestrado e outra pesquisa no doutorado. Eu realizei o mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Campinas, e nós temos na universidade, na educação física, né, eles trabalham muito com essa questão da deficiência, né, na verdade, pesquisas em relação à pessoa com deficiência. Inicialmente, no mestrado, eu verifiquei a qualidade de vida das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, a visão das pessoas com deficiência, e posteriormente, no doutorado, a visão dos gestores de RH e também a visão dos gestores da empresa. As estatísticas ficaram bem claras aí, de maneira brilhante pelos colegas, não vou entrar nesse mérito, mas é importante apenas uma introdução para que vocês possam compreender esse cenário. Então, 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência, e essas taxas tendem a aumentar devido ao envelhecimento e ao aumento das condições crônicas de saúde. Então, é um slide que fala das estatísticas, porém eu resumi, já que ficou claro pela apresentação dos colegas. Eu gostaria que vocês compreendessem nessa questão, já que existe, né, como eu coloquei para vocês, 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência, e pensar que o trabalho, né, já dizia Max Weber, ele dignifica o homem, e para nós, enquanto cidadãos, né, nós sermos inseridos, né, inseridos na sociedade, nós precisamos exercer nossa atividade laboral. Diante disso, né, foi confeccionado a Lei 8.213 de 1991. Entretanto, em 2001, que iniciou-se a fiscalização em relação a essa legislação. E a lei diz, né, na verdade, é muito clara que é necessário haver uma reeducação e readaptação profissional para as pessoas com deficiência e reabilitados. E as empresas, elas são obrigadas, né, vamos dizer assim, a reservar de 2 a 5% das suas vagas de acordo com a quantidade de funcionários da empresa. Se a empresa é entre 100 e 200 funcionários, 2%, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e mais de 1.001 funcionários, 5%. Algo que é interessante pontuar, né, isso já fiz leituras aí exaustivas, né, em relação à literatura, conversei com vários especialistas na área, a lei, ela deixa algumas brechas. Eu verifiquei no chat, né, algumas questões e achei bem interessante, porque as empresas, elas prezam pelas deficiências leves, né? Então, as pesquisas dizem que
Para a empresa, é muito mais fácil ela contratar uma pessoa com deficiência leve, porque ela vai precisar de realizar menos adaptações. A pessoa com deficiência, algumas, nem todas, nós não podemos generalizar, elas precisam de adaptações para poder realizar o seu trabalho de forma digna. E muitas empresas, elas não querem investir, eu falo em relação à questão financeira. Eu vi também, né, já respondendo alguns questionamentos, eu vi no chat, e por que as empresas, elas, né, por que então as empresas precisam contratar ou não precisam, enfim? Algumas empresas, elas já compreenderam que a pessoa com deficiência, ela é capaz. A pessoa com deficiência, ela deve ser percebida pela sua capacidade e não pela sua deficiência. Muitas empresas hoje em dia já compreenderam que as pessoas com deficiência, quando comparadas, entre aspas, com as pessoas normais, elas são iguais. A única diferença é que elas precisam de alguma adaptação ou não precisam. Algumas. E aí, voltando um pouco para a legislação, que, na minha opinião, ela é falha em algumas partes, no sentido que não fica claro, 2%, mas esses 2% de 100 a 200 funcionários, qual tipo de deficiência? As empresas acabam adaptando, as empresas acabam aí optando pela deficiência leve por conta do que eu disse para vocês em relação à questão da adaptação. Existem algumas empresas, até tem uma grande empresa, né? Não tem necessidade de citar nomes, mas no ramo aí de celulares, enfim, ela passa dessa porcentagem da lei de cotas. Ela contrata aí em torno de 8, 12%, né? Então, enfim, isso depende muito também das empresas quererem essa inclusão. E quando eu falo em inclusão, eu não estou falando de contratar, por exemplo, uma pessoa com deficiência, por exemplo, síndrome de Down. Eu vou contratar uma pessoa com síndrome de Down e vou deixar essa pessoa na entrada da minha empresa dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não é esse tipo de inclusão que nós buscamos. Nós queremos que a pessoa seja contratada para realizar a sua atividade laboral de acordo com a sua qualificação. Então, a Pesquisa Nacional de Saúde, como também já foi citada pelos colegas, né, ela referiu que 17,3 milhões de pessoas aí têm algum tipo de deficiência, 28,3 estão exercendo a sua força de trabalho. E 67,6% aí, né, de acordo com os dados do IBGE, no ano de 2009, não tinham instrução ou ensino fundamental incompleto. Verifiquei na literatura, né, quando estava fazendo aí as minhas pesquisas, não é somente o Brasil que tem essas dificuldades, né? Se nós formos verificar no cenário mundial, a Itália, ela conseguiu aí absorver 16% das pessoas com deficiência. Então, apenas 16% das pessoas com deficiência estão exercendo sua atividade laboral. Já na Irlanda, 73,5% das pessoas com deficiência estão desempregadas. E os países latino-americanos, eles têm aí essa legislação com obrigatoriedade, porém, não é somente a legislação que vai fazer com que as pessoas sejam inseridas no ambiente de trabalho. Precisam de várias outras modificações. E a literatura mostra também qual o motivo para essa quantidade irrisória de pessoas com deficiência exercendo a sua atividade laboral. Né? Um dos motivos é a globalização do mercado. Então, o mercado de trabalho que nunca deixou de ser competitivo, tanto para a pessoa com deficiência e também para a pessoa sem deficiência. Mão de obra desqualificada, mas nós precisamos lembrar também, voltando lá na Lei 8.213, a qualificação ela também pode e deve ser realizada no ambiente de trabalho. A baixa escolaridade, desinformação sobre as reais capacidades das pessoas com deficiência. Querendo ou não, essa questão de
nós fazemos essa relação que a pessoa com deficiência é incapaz, isso está arraigado na sociedade. Então, isso é algo que vem desde aí, né, dos primórdios. Então, na minha opinião, a questão da capacidade das pessoas com deficiência é algo que deve ser instituído ainda no ensino fundamental, ensino médio, depois na graduação, deveria ter uma disciplina aí que falasse dessa questão, porque as pessoas, elas não sabem, porque elas não têm a informação. E, por último, a segurança dentro do ambiente de trabalho, que está intimamente relacionado com o que eu disse para vocês em relação às adaptações. Quando a empresa ela vai realizar adaptações, ela precisa investir, ela precisa deixar um ambiente aí seguro para a pessoa com deficiência. Na minha dissertação de mestrado, eu verifiquei a visão das pessoas com deficiência em relação à qualidade de vida em uma empresa educacional, e eu verifiquei, né, por meio dos dados, entrevistei 15 pessoas com deficiência, e essas pessoas, elas estavam felizes em realizar a sua atividade laboral. Então, elas estavam satisfeitas, porque elas viam que existia uma harmonia na empresa entre gestão e entre trabalhadores, e que muitas vezes essas barreiras atitudinais que nós falamos, que é o preconceito, elas vinham das pessoas de fora e não dos gestores ou das pessoas que trabalhavam na instituição. Um outro ponto que eu verifiquei é que as próprias pessoas com deficiência, elas não conheciam a legislação. Quando foi questionada essas pessoas se elas conheciam a Lei 8.213, a grande maioria disse que não, que sabiam que existia alguma legislação, mas não sabia que se havia ou não uma fiscalização, ou se realmente era uma lei, né, que tinha um efeito positivo. Já no doutorado, eu resolvi verificar a visão dos gestores dos gestores e também dos profissionais de RH em relação à inserção das pessoas com deficiência. E uma outra questão que é importante relatar é que foi muito difícil eu conseguir uma empresa para coletar os dados. Eu demorei mais de 4 anos, porque como a grande maioria das empresas elas não atendem à lei de cotas, elas ficam com receio de entrar um pesquisador e fazer uma pesquisa e poder aí, né, em algum momento, denunciar que eles não conseguem atingir a lei de cotas. Então, uma empresa, né, uma indústria que ela está aí no mundo todo, eu consegui entrevistar 19 gestores. E aí, qual que foi, né, o meu objetivo dessa tese? Verificar a percepção dos gestores e profissionais de RH das áreas de mineração e metalurgia em relação à contratação de pessoas com deficiência, quais as políticas e práticas que a empresa adota. E quais os resultados, né, que eu verifiquei quando eu analisei, né, essas entrevistas. Que, infelizmente, a legislação ela é pouco conhecida. Como eu disse anteriormente, né? Se as pessoas com deficiência e os gestores profissionais de RH, eles não conhecem a legislação, como que a gente vai fazer com que... como que a gente vai disseminar algo que nós não conhecemos? Então, inicialmente, é extremamente importante difundir a legislação. O que é a legislação, como ela funciona, isso é extremamente importante. Eu verifiquei também que a grande maioria das pessoas, elas acreditam que a lei ela é necessária, apesar da cota já sugerir discriminação. A empresa pesquisada, ela atende à legislação, principalmente porque ela busca parcerias. Ela tem parcerias com o Senai, ela tem parcerias com o SESI, no intuito de adentrar pessoas com deficiência na empresa. Em relação à inserção e manutenção das pessoas com deficiência, né? Alguns colegas já citaram, né, em relação como contratar. Então, a partir do momento que o recrutamento é feito exclusivamente em função das competências, a empresa ela já acaba adotando práticas não discriminatórias.
E como são áreas, né, de mineração e metalurgia que eu verifiquei, que eu realizei a minha pesquisa, são locais considerados de risco. Então, muitos gestores disseram que as pessoas com deficiência elas deveriam ser alocadas no ambiente administrativo. Entretanto, né, se nós formos fazer uma análise, a pessoa ela tem que ser alocada no local em que ela tem a sua capacidade, em que ela foi qualificada. E mais um resultado foi em relação às barreiras arquitetônicas e adaptações. Se nós formos aí, né, refletir, pensar como que é a atividade em mineração, uma atividade em metalurgia, várias adaptações precisam ser realizadas, são equipamentos muito pesados que podem dificultar a realização da atividade. Então, existem aí as barreiras arquitetônicas, que trazem aí algum empecilho em relação à pessoa com deficiência no sentido de exercer a sua atividade. Entretanto, a lei brasileira de inclusão assegura que as pessoas com deficiência elas têm o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, a empresa ela tem por obrigação tornar aquele ambiente acessível e um ambiente inclusivo. E aí, por fim, eu coloquei aqui para vocês em relação às barreiras atitudinais, que é o preconceito, o estigma, a discriminação que já está arraigada nas pessoas. Então, como resultado de programas e práticas de sensibilização e de conscientização dos trabalhadores em geral e da convivência na diversidade humana nos locais de trabalho. As pessoas precisam, eu digo todas as pessoas, né, com ou sem deficiência, precisam verificar o outro como pessoa que tem capacidade para realizar a atividade. Então, por fim, né, eu trouxe algumas reflexões para vocês em relação aos achados das minhas pesquisas, mas também em consonância das leituras que eu realizei aí durante todas as minhas pesquisas. Para essa mudança, para modificação, para que nós conseguimos, para que tenha aí, né, aumente esses números, essas estatísticas, para que as pessoas consigam adentrar ao mercado de trabalho, inicialmente, as barreiras atitudinais precisam ser destituídas, ou seja, o preconceito. Nós precisamos compreender a pessoa com deficiência como uma pessoa. Nós não devemos ver a deficiência, e sim a capacidade que ela tem de exercer a sua atividade. E ela tem capacidade para isso a partir do momento que ela é qualificada, e a partir do momento que, quando ela vai adentrar ao mercado de trabalho, essa inserção, as pessoas comecem a verificar ela como a pessoa. Então, eu vou contratar a pessoa porque ela consegue realizar atividade tal. Eu não vou contratar a pessoa porque ela é um deficiente físico ou um deficiente auditivo, enfim. Barreiras arquitetônicas. Então, as empresas elas precisam pensar que, se elas estão investindo hoje, elas vão colher os frutos amanhã. Então, elas precisam eliminar as barreiras arquitetônicas, fazer as adaptações. E uma outra questão importante, que nós temos adaptações realizadas no coletivo e adaptações também realizadas no individual. Se eu tenho pessoas com deficiência física, mas as pessoas são diferentes e as deficiências físicas são diferentes. Nesse sentido, eu preciso realizar as adaptações de acordo com aquela pessoa. Tem também, né, em relação ao cumprimento da legislação. Para que a legislação seja cumprida, eu preciso conhecer a legislação. Como eu citei para vocês, a grande maioria das pessoas não conhecem. Estou falando de gestores, estou falando das próprias pessoas com deficiência. Né? Isso é extremamente importante. Para eu cumprir a legislação, eu preciso conhecer. Então, eu termino por aqui, coloquei algumas referências que eu utilizei para a confecção para confecção dos slides. Então, por fim, eu agradeço aí a oportunidade
de dividir com vocês esse espaço. Muito obrigada.